Olá, eu sou o professor Eduardo Canto, te acompanho nessa revisão para o Enem. Eu escolhi como tema a cinética química, que é o ramo que estuda a velocidade com que as transformações químicas acontecem, isso é, a velocidade, a rapidez com que reagentes se transformam em produtos. Se preocupa com os mecanismos das reações e se preocupa com os fatores que influenciam a velocidade, a rapidez das reações. Esse terceiro ponto é aquele onde está a ênfase do Enem. Então vamos àquilo que interessa. Em termos de velocidade, rapidez das reações químicas, você tem que saber que existem 4 fatores macroscópicos que podemos mexer neles num laboratório, num experimento, de modo a aumentar a rapidez de uma reação. Esses 4 fatores são os seguintes. Primeiro, concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior a rapidez de uma reação. Qual é a explicação? A explicação é que quando aumenta a concentração dos reagentes, maior a probabilidade de colisões entre as moléculas. E a colisão entre moléculas ela é necessária para que aconteça a transformação de reagente em produto. Segundo fator, temperatura. Quando aumenta a temperatura, aumenta a agitação molecular, isto é, a energia cinética média das moléculas, a energia de movimentação aumenta. E as colisões, as trombadas, passam a ser mais violentas. Assim sendo, há maior probabilidade de ocorrência de colisões com energia necessária, com uma energia igual ou superior ao mínimo necessário, que a gente chama de energia de ativação. Então o aumento da temperatura faz com que a rapidez de uma reação aumente, porque aumenta a energia cinética das moléculas e a violência dos choques. Terceiro fator é a presença e atuação de um catalisador. Catalisador não é qualquer coisa que aumenta a velocidade de uma reação. Catalisador tem algumas propriedades. O catalisador, em primeiro lugar, ele tem que ser uma espécie química, átomo, molécula, íon, que, presente no sistema junto com os reagentes, ele propicia um novo mecanismo, um novo caminho para a reação que tem uma energia de ativação menor. O que significa isso? Os reagentes e os produtos têm um certo patamar de energia. Mas para que reagente se transforme em produto, é necessário passar por uma situação difícil, que é aquele momento da colisão suficientemente violenta. Então, para que o reagente consiga chegar no ponto mais crítico, que é o momento da colisão com posição certa das moléculas, energia adequada, e formar produto, é necessário que os reagentes tenham uma energia suficiente. O que o catalisador faz? Ele cria um novo mecanismo, um novo caminho que tem uma energia de ativação mais baixa, ou seja, é mais fácil para reagente virar produto. Então o efeito do catalisador é um efeito de aumentar a rapidez de uma reação, porque essa espécie química cria um novo mecanismo que tem menor energia de ativação. Além disso, você não pode esquecer que o catalisador, embora ele possa ser consumido numa etapa do mecanismo e formado numa etapa seguinte, ao final o catalisador sempre estará lá, ou seja, o catalisador não é efetivamente consumido na reação química. Lembre-se também que as enzimas, os catalisadores biológicos, catalisadores que atuam nos sistemas vivos, as enzimas são catalisadores e compartilham, portanto, algumas propriedades dos catalisadores, como não serem efetivamente consumidos, criarem um mecanismo, propiciarem um mecanismo alternativo com menor energia de ativação. Voltando ao que eu estava falando, estamos falando de 4 fatores que interferem na velocidade de uma reação: concentração dos reagentes, temperatura, presença e atuação de um catalisador. Essa atuação do catalisador é chamada de catálise. E o quarto fator: quando um reagente está em uma fase e outro reagente está em outra fase, a reação acontece onde? Acontece na superfície de contato entre as fases. Por exemplo, se um reagente é sólido e outro reagente é gasoso, ou
Se um reagente é sólido e outro reagente é aquoso, a reação acontece nessa superfície. Se você cortar o sólido em pedaços, fragmentá-lo, você aumenta a superfície de contato entre essas fases. Superfície de contato entre os reagentes aumenta a velocidade, aumenta a rapidez da reação. Se você transformar em pó, você está levando isso ao extremo, e se você transformar em pó mais fino, está aumentando ainda mais a superfície de contato e aumentando a rapidez de uma reação. Aí você vai me falar assim, ô Canto, você falou de concentração, temperatura, catalisador e superfície de contato. E a pressão? A pressão não é importante? A pressão, ela pode interferir na velocidade de uma reação. E tem duas situações que você precisa conhecer sobre isso. A primeira situação é quando você tem um ou mais reagentes gasosos. Se um ou mais reagentes são gasosos, o aumento da pressão equivale a aumentar a concentração dos reagentes. Então, nesse caso, o aumento da pressão atua, na verdade, por um efeito de concentração, um daqueles 4 fatores. E outra situação em que a pressão é importante é na panela de pressão. A panela de pressão, ela é um sistema que retém, pelo menos em parte, o vapor proveniente da vaporização da água. Isso aumenta a pressão interna, e esse aumento de pressão interna faz a água ebulir a uma temperatura mais alta. Então, numa panela de pressão, a água está em ebulição a 110, 115 graus Celsius. Isso faz com que o cozimento, as reações envolvidas no cozimento sejam mais velozes por causa do efeito da temperatura. Então veja que nesse caso, o efeito da pressão interfere num outro daqueles 4 fatores, que é a temperatura. Bom, agora vamos exercitar isso. Vamos ver um caso do Enem, onde nós podemos colocar isso em prática. Diz essa questão o seguinte: utensílios de uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processo corrosivo e enferrujar. Então é uma questão sobre a ferrugem. A seguir ele diz que a corrosão é um processo eletroquímico, quer dizer, envolve a relação entre química e transferência de elétrons. E no caso do ferro, ocorre a precipitação de óxido de ferro 3 hidratado, substância marrom, pouco solúvel, conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo, que é o enferrujamento, é de maneira geral representado pela equação química, papá. O Enem adora formação de ferrugem. Lembre-se que para a formação de ferrugem há necessidade de 3 fatores simultaneamente presentes, 3 substâncias em contato, que são o ferro metálico, o gás oxigênio e a água. Se houver contato entre os 3, ocorre formação de ferrugem. Se não houver oxigênio, o ferro pode estar em contato com a água, que ele não enferruja. Agora, se a água contiver oxigênio dissolvido, aí sim há formação de ferrugem. Se o ferro estiver em contato com oxigênio, mas na ausência de água, por exemplo, palha de aço dentro do saquinho fechado, aquilo dura para sempre, não enferruja. Por quê? Porque lá dentro não há água. Há até oxigênio, mas não há água. Então tem que haver ferro, gás oxigênio, ainda que ele esteja dissolvido em água, pode ser oxigênio aquoso, e água líquida. Isso forma a ferrugem. Então, essa é a situação apresentada. Aí ele fala, uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios ora, eu tenho que, de alguma maneira, impedir o contato entre todos eles. Renovar sua superfície, polindo-a semanalmente. Ora, eu, na verdade, estou expondo o ferro. Se eu tirar qualquer impureza, qualquer sujeira que esteja na sua superfície, eu aumento, inclusive, a possibilidade desse ferro enferrujar. Evitar o contato do utensílio de ferro com o calor. Veja, não é uma questão de calor, porque não só a temperaturas altas acontece isso aqui acontece também na temperatura ambiente. Impermeabilizar a superfície, isolando-a de seu contato com ar úmido. Por exemplo, usando graxa, usando uma tinta, usando qualquer coisa que impeça o contato do ferro com a água e com o gás oxigênio. Perfeito! Exatamente isso que impede o contato do ferro com os outros 2 reagentes. Essa é uma alternativa cabível.
Esterilizar os utensílios impedindo a proliferação de bactérias. Não é um processo bacteriano, isso aqui independe da presença de enzimas e bactérias. E guardar os utensílios em embalagens isolando-os do contato com outros objetos. No caso, o problema é o contato do utensílio com oxigênio e água. Portanto, a alternativa é C. Acho que você percebeu então que se trata claramente de um problema de superfície de contato. Veja que a ferramenta não foi fragmentada, mas ao ser impermeabilizada, você interpôs ali algo que impede o contato com os outros reagentes, o O2 e o H2O. Portanto, você reduziu a superfície de contato por aplicação de alguma coisa ali que impede esse contato entre o reagente sólido e os outros reagentes. Agora vamos enfrentar uma questão que envolve catalisador. Catalisador é um tema recorrente no Enem. Tanto catalisadores puramente químicos quanto catalisadores biológicos, que são as enzimas. O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um, entre aspas, sabonete de aço inoxidável. Esse sabonete é constituído de aço inox, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete, de novo entre aspas, é que ele não se desgasta com o uso. Então veja, ele não é consumido efetivamente. Considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a alicina, estrutura 1, e que, para que o odor seja eliminado, ela, a estrutura 1, seja transformada na estrutura 2. Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como... Então veja, ele deu a deixa para você, dizendo duas coisas. Primeiro, que o odor pode ser eliminado pela presença desse sabonete. E segundo, que ele não se desgasta com o uso. Então, claramente, ele tem um efeito catalítico, o que já te conduz a escolher entre as terminologias apresentadas aquela que é adequada para explicar esse efeito cinético. O efeito cinético, que é o efeito de aumentar a rapidez da reação. Agora eu gostaria de discutir com você uma coisa muito importante que se chama tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é uma coisa que tradicionalmente se estuda em radioatividade, mas vale também nas questões de cinética química, ou seja, no estudo da rapidez das reações. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração de um reagente ou sua quantidade caia à metade por ser esse reagente consumido numa reação química. A maioria das reações químicas que aparecem em provas de vestibular, quando o assunto é meia-vida, tem tempo de meia-vida constante. Só para você saber, o tempo de meia-vida nem sempre é constante para todas as reações. Existem reações que têm tempo de meia-vida variável e reações que têm tempo de meia-vida constante. Aqui, para você entender melhor isso, eu estou comparando uma reação 1, onde o reagente é X, e aqui está a concentração de X em função do tempo, e uma reação 2, onde o reagente é Z, e aqui está a concentração de Z em função do tempo. Perceba que a reação 1 tem uma característica bem interessante. A concentração cai de 100% para metade num certo intervalo de tempo, e cai de 50% para 25%, ou seja, cai a metade de novo no transcorrer de um tempo igual. Então essa é uma reação onde o tempo de meia-vida é constante. Agora, existem alguns casos em que o tempo de meia-vida não é constante. Por exemplo, aqui, para ir de 100 para 50, passou esse intervalo de tempo. Para cair a metade de novo, transcorreu-se um tempo maior. Ora, quando se fala em meia-vida de uma reação nas provas de vestibular e no concurso público que é o Enem, normalmente se fala de uma reação que tem tempo de meia-vida constante. Então, ao falar em tempo de meia-vida, por exemplo, da decomposição de um medicamento, por exemplo, da decomposição da vitamina C presente num suco e outras situações similares, ou até mesmo quando se fala em processos de decaimento nuclear, todos os processos de decaimento nuclear, que são emissão alfa, emissão beta positiva, emissão beta negativa, emissão gama, esses processos de decaimento nuclear, todos eles também têm tempo de meia-vida constante. Não significa que o tempo de meia-vida é o mesmo para todos os processos. Quer dizer, cada processo tem o seu tempo de meia-vida.
né? Mas ele é constante. Então, uma dada reação numa certa temperatura tem um certo tempo de meia-vida. Vamos ver como é que isso pode aparecer. Ó. Aqui nós temos uma questão do Enem que diz o seguinte, que a duração do efeito de alguns fármacos, medicamentos, remédios, né? Essa palavra é muito usada para indicar o princípio ativo, quer dizer, aquele componente do remédio que realmente é responsável pelo efeito farmacológico, pelo efeito terapêutico. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. Então ele enunciou o que é tempo de meia-vida. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50%, metade da quantidade no início. O gráfico mostrado representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo ao longo do tempo. Então, porcentagem de fármaco em função do tempo. Lembre-se, sempre que aparecer um gráfico, primeira coisa, olhe o que está no eixo X, olha o que está no eixo Y, para você saber o que está sendo representado em função do que. A meia-vida do antibiótico amoxicilina é 1 hora. Se esse gráfico for aplicado à amoxicilina, esse intervalo aqui é de 1 hora, esse é de 1 hora, esse é de 1 hora, ou seja, aqui nós podemos dizer que é 0 hora, 1 hora, 2 horas e assim por diante. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 horas em um paciente, o percentual dessa dose injetada, que restará em seu organismo às 13h30, ou seja, 1 hora e meia depois, será aproximadamente. Bom, qual é a dificuldade desse problema? A dificuldade é que de meio-dia para 1h30 da tarde, passou 1 hora e meia. Percebeu? 1 hora e meia não é nem 1 hora, uma meia-vida, nem 2 horas, que são 2 meias-vidas. Então como é que você administra essa situação? Ora, é muito simples, ele deu o gráfico. Então você pode imaginar assim, ó, aqui eu acionei o cronômetro ao meio-dia. E, passado 1 hora e meia, o que acontece? Ó, se aqui eu acionei o cronômetro e a meia-vida da amoxicilina é 1 hora, ou seja, esse trecho aqui é 1 hora, 1 hora e meia está bem aqui entre o 1 e o 2. Então você pode fazer uma leitura do gráfico. Ó. Vai aqui no 1,5, sobe até o gráfico e vem até o eixo Y. E aqui você vai ler 35. Então, o percentual da dose que restará será 35%. Alternativa D. Beleza? E na próxima a gente continua. Tchau, até mais.